Olá, irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Vamos falar hoje sobre não julgueis? Vamos falar de uma forma bíblica, equilibrada, para que as nossas atitudes sejam louváveis diante de Deus, para que Deus se agrade das nossas atitudes. Mateus capítulo 7, se você pode acompanhar com a sua Bíblia, faça isso. Se você não tem uma Bíblia em mãos, preste atenção. Versículos 1 ao 25, vamos entender melhor esse assunto? Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então o Senhor Jesus nos ensina, é Jesus que está falando aqui, ele diz para os seus discípulos, e claro, também para nós, que nós não devemos julgar. Irmãos, nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não conhecemos o amanhã. Por mais que uma pessoa viva em pecado, um pecado explícito, que todos saibam, um pecado que vai claramente contra a vontade de Deus, amanhã, outrora, no próximo minuto, ela pode se arrepender, ela pode ouvir o Evangelho, ou se ela já ouviu, se ela já conhece, ela pode ter um verdadeiro arrependimento, ela pode chorar diante de Deus e Deus pode perdoar. O perdão e a salvação pertencem a Deus. Então, quem sou eu para dizer que uma pessoa vai para o inferno, que uma pessoa não será salva? Quem sou eu para me colocar diante, quem sou eu para me colocar no lugar de Deus? Então, nós não devemos julgar as pessoas, nós não devemos exercer o juízo como se fôssemos Deus. Também, irmãos, devemos saber que essa frase não julgar muitas vezes é usada de uma maneira errada, de uma maneira que faz com que a igreja de Cristo fique meio enferma, meio doente nesse lado. E eu vou explicar como. O texto ele vai explicar como, ele vai nos levar a refletir como isso acontece. Olha só, versículo 3. E por que reparas tu no cisco, no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Então, antes de eu entrar aqui, eu vou falar o que está acontecendo nos dias de hoje, porque as pessoas muitas vezes usam, olha, não julgueis. Aí muitas vezes a pessoa se esconde atrás desse versículo. Não julgueis, você não pode me julgar, para cometer todo tipo de barbaridade. Inclusive dentro da igreja de Cristo, inclusive no meio do povo de Deus. E não é essa a vontade de Deus, não foi por isso que Jesus disse isso. Jesus nos orientou, nos advertiu que nós não devemos julgar, porque ainda essas pessoas, elas têm tempo para se arrepender, elas têm oportunidade. Porém, muitos usam essa frase, olha, não julgueis, não toqueis nos ungidos do Senhor, para ocultar suas práticas malignas. Mas Jesus então nos mandou ficar calados? Claro que não. Mas antes disso, Jesus diz no versículo 3, por que nós estamos reparando o cisco que está no olho do irmão e não vendo a trave, o grande pedaço de madeira que está diante da nossa face, às vezes tapando a nossa visão. Então a primeira análise que devemos fazer é sobre nós mesmos. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, versículo 29, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Como assim? Julgue a você mesmo, faça uma análise, olhe para dentro do seu coração. A Bíblia diz que ninguém conhece o que há no interior do homem, a não ser o espírito do homem. Você conhece as suas atitudes, você conhece os seus objetivos, os seus erros. Faça uma análise em você mesmo, faça uma análise pessoal diante de Deus, e eu tenho certeza que você vai achar erro, achar pecado, assim como eu vou. Então peça perdão a Deus, porque Deus pode tirar essa trave que está diante dos nossos olhos. Porém, Jesus continua o seu ensinamento. Olha só, versículo 4. Os discípulos ouvindo isso, eu deduzo, eles ouvindo Jesus dizer, olha, não julgueis. Eles podem ter pensado assim, mas eu não quero julgar, eu quero só ajudar. Nós podemos pensar isso no dia de hoje. Eu não sei se os discípulos tiveram esse pensamento, mas eu tenho certeza que muitos de nós hoje temos esse pensamento. Eu não quero julgar, eu quero ajudar.
E olha o que Jesus disse: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Então, se nós não fizermos uma análise na nossa vida, se nós não tivermos uma vida sincera diante de Deus, nós não vamos ter força para ajudar ninguém. Agora, olha o que Jesus fala no versículo 5. Hipócrita. Então, Jesus está julgando também o juízo falso, aquele juízo de fariseu, que quer que o outro tenha uma vida santa, mas eu mesmo nem com um dedinho quero suportar os mandamentos de Deus, as coisas de Deus. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Então, eu devo fazer essa análise na minha vida. Deus vai me auxiliar? Vai, mas eu vou fazer a análise. Eu vou abrir meu coração primeiro. Para Ele, eu vou abrir meu coração para Ele. Eu vou negar a mim mesmo. E então, olha só, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E então você vai cuidar para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele diz que nós não devemos julgar, ele fala que nós devemos tirar o cisco do olho do meu irmão. Ele fala isso para cada um de nós. Irmãos, analisar se a pessoa tem um cisco no olho, você está julgando uma situação que está na vida daquela pessoa. Uma doutrina errada, que pode estar levando essa pessoa para longe do evangelho. Uma prática que ela tem na vida dela, alguém que é seu amigo. Você está vendo. A pessoa cometeu um erro, às vezes a pessoa é um cristão sincero diante de Deus. Você está vendo ela cometer um erro e você não vai ajudar. Jesus falou assim: tira primeiro a trave do teu olho. Então você tem uma vida santa. Você se colocou diante de Deus, você pede realmente perdão pelos seus pecados, você realmente quer agradar ao Senhor? Depois você vai cuidar, então cuidarás. Jesus disse: e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. O problema é que muitas vezes hoje, quando você vai tirar o cisco do olho do irmão, se a pessoa for temente a Deus, ela vai aceitar. Porque Deus corrige aquele que ama, aquele que ele recebe como filho. Agora, se a pessoa não andar em espírito, se ela estiver na carne, ela vai usar versículos fora de contexto. Não julgueis! Mas você está tentando ajudar, você está tentando tirar um cisco, um tropeço da vida da pessoa. Quantas pessoas estão se escondendo atrás de versículos bíblicos para poder praticar práticas terríveis diante de Deus? Eu vou ler rapidamente uns textos aqui em 1 Coríntios. Eu separei alguns textos aqui. O primeiro deles está no capítulo 5, versículo 9 ao 13. Que diz assim, eu vou ler rapidamente, irmãos. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Eu vou dar um exemplo breve aqui, irmãos. Imagina você estar numa igreja, fazendo parte de uma igreja na sua cidade, de repente você é ungido obreiro nessa igreja, ou qualquer outro cargo, diácono, pastor, seja lá o que for. E você descobre que o líder dessa igreja tem má intenção, que ele quer, ele fala na reunião que ele quer conquistar as irmãzinhas para viver em adultério, ou que ele quer fazer campanhas para tirar dinheiro das pessoas. E ele se diz irmão. Você vai bater no ombro dessa pessoa e dizer que ele tem a luz de Cristo, que ele tem a paz de Cristo? Você vai continuar obreiro dentro dessa igreja? Então nós não devemos associar com as pessoas que, se dizendo irmão, estão vivendo abertamente na carne. Nós não devemos nos associar. É só um exemplo curto, porque não é o foco principal do vídeo. Porém, muitas pessoas que têm vida dessa forma que eu falei aqui, olha o caso da Flor de Lis. Olha como vivia aquela família, segundo os relatos. E muitas pessoas vão defender, não, ela é mulher de Deus sim, eu não posso julgar. E isso tem trazido enfermidade para dentro da igreja. A palavra fala que nós devemos julgar conforme a reta justiça. Eu não vou dizer que ela vai para o inferno, porque ela pode se arrepender. Mas eu posso falar hoje que as práticas não são de pessoas aprovadas
diante de Deus. As práticas não são aprovadas e dificilmente uma pessoa dessa vem se arrepender por causa da dureza do coração. Mas cabe ao Senhor julgar. Só o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, então é isso. Passando rapidamente para o próximo texto, que está no capítulo 6, versículo 5. Paulo continua desdobrando esse assunto e ele fala assim, para vos envergonhar eu digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Estava havendo ali disputas por coisas da terra e eles estavam indo diante do tribunal envergonhando a igreja. E Paulo fala, não há entre vós sábios que possam julgar entre os irmãos? Então as pessoas, ali os sábios, aqueles que eram obreiros, que estavam cheios do Espírito Santo, deveriam dizer quem estava certo e quem estava errado. O problema é que ao não julgueis hoje se tornou banalizado, se tornou uma coisa geral, que você não pode falar mais nada, que você tem sua boca tapada. Muitas vezes por causa de falsos profetas, de pessoas que vivem na carne, mas querem ter uma aparência de Cristo, uma aparência de cristão. E como Jesus disse, nós conhecemos o fruto pela árvore. E para finalizar, eu tinha mais coisas para falar, eu posso falar no próximo vídeo. 1 Coríntios 14, versículo 29, quando se fala da palavra de Deus, da doutrina, que foi um dos objetivos de eu ter gravado esse texto, esse vídeo, de eu ter gravado esse vídeo, irmãos. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 14, 29. E falem, está falando do momento do culto, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julgue que o profeta? Não, a mensagem. Nós devemos julgar o que está sendo pregado, se é bíblico ou se não é bíblico. Lembre-se que Cristo disse que surgiriam falsos profetas. Mas hoje a igreja, muitos, eu não estou generalizando, estou falando de uma forma geral, estou falando da grande massa. Muitos, no meio dessa grande massa, a maioria não está nem aí porque é falado, se provém de Deus, se não provém. E os poucos que têm discernimento, às vezes, para dizer, olha, isso não é de Cristo, são taxados como rebeldes. Quando na época dos apóstolos, quando a pessoa analisava na Bíblia se o que Paulo estava pregando, se o que Paulo estava pregando era certo ou não, essas pessoas que faziam essa análise eram chamados de nobres. Então ali diz, o apóstolo Paulo fala claramente, se tiver, quem profetize, já pessoas ensinando, fale 2 ou 3 e os outros julguem. Os outros julguem. Então analise o que você ouve, o que está sendo pregado. Porque foi banalizado o não julgueis. Está sendo colocado de uma forma errada. E está trazendo problema para o corpo de Cristo. Então, irmãos, espero ter trazido luz a respeito desse assunto. Fiquem todos na graça e na paz de Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até os próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.